Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Vamos ler a palavra de Deus. Lucas, capítulo 12. Versículo 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Amém? Senhor meu Deus, fale conosco por Tua palavra. Nós abrimos o coração e nos rendemos totalmente diante de Ti. Dependemos da revelação do Senhor em nossas vidas, Espírito Santo, abrindo os olhos do nosso entendimento para conhecermos a Tua palavra. Fale conosco, fale ao nosso coração, conforme a vontade do Senhor, meu Deus. Trate com cada um de nós, mostrando a glória, a grandeza, a bondade, a misericórdia do Senhor, Pai. Nós oramos por cada um dos Teus filhos que estão aqui diante do Senhor nesta manhã, para que ouçam e entendam a palavra do Senhor e sejam abençoados. E também oramos por aqueles que pedem a nossa intercessão, Pai. Cada família, cada pessoa que necessita da nossa intercessão, nós apresentamos ao Senhor estas vidas, Pai. Livra de todo mal, cure e alcance estas vidas e famílias com a grandeza do poder do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Neste capítulo 12 de Lucas, Jesus alterna palavras para os seus discípulos e para a multidão que o seguia e que o acompanhava naquele momento. No começo do capítulo, Jesus começa a falar com os seus discípulos. Nós podemos ler no versículo 1
a Bíblia dizendo: nesse meio tempo, tendo se ajuntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. O versículo 1 deste capítulo 12 começa dizendo isso: havia uma multidão de milhares de pessoas, uma trombando na outra, mas Jesus começa a falar primeiramente com os seus discípulos. Então havia uma diferença, há uma diferença no tratamento que Deus dá, na revelação que Deus dá, na intimidade com Deus e com a sua palavra, com o Espírito Santo de Deus. Há uma grande diferença entre a multidão e os discípulos. Jesus começou a falar com os discípulos e fala muitas coisas com ele, até que no versículo 13 nós lemos que alguém da multidão lhe disse: mestre, diga ao meu irmão que reparta a herança comigo, que divida a herança comigo. Aí era alguém da multidão, e agora Jesus fala com a multidão, e primeiro ele diz: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? É interessante essa passagem, porque alguém que estava ali, não era discípulo de Jesus, grita e pede ao mestre que mande o irmão dele repartir corretamente a herança com ele. E Jesus responde com muita autenticidade, com muita sinceridade, dizendo para ele: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus estava dizendo mais ou menos assim: homem, você está aqui só para receber um benefício, você está me procurando só para que eu resolva um problema particular seu, você está querendo me usar para resolver o seu problema, você não tem compromisso comigo, você não me segue. Quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Irmãos, muitas vezes as pessoas se aproximam de Deus só para usar a bênção de Deus, só para buscar algo de Deus com interesse pessoal, sem ter compromisso com Ele. Tem muitas pessoas que agem assim, a multidão é assim, a multidão tem interesse próprio, a multidão se aproxima de Jesus só para receber suas bênçãos. Os discípulos são diferentes, porque discípulo significa aprendiz, significa aquele que segue, aquele que caminha junto para aprender, para fazer a vontade do seu mestre, para ser como o seu mestre. Então nós precisamos muitas vezes parar para nos examinar e entendermos e respondermos: eu sou mais um na multidão, ou eu sou um discípulo de Jesus? Eu faço parte da multidão que tem se aproximado de Jesus apenas para receber um benefício dado por Ele, ou eu tenho sido um discípulo fiel, obediente, que tem aprendido os princípios de Deus para a minha vida? Então a Bíblia deixa claro. Depois no versículo 22 nós lemos que Jesus voltou a dirigir-se aos discípulos. Então com a multidão, Deus fala de um jeito, Deus age de uma maneira. Com os discípulos, Deus fala de outra maneira, Deus age com mais intimidade, Deus faz algo muito mais completo. É muito importante, irmãos, nós nos posicionarmos e dizer: Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu quero aprender a tua palavra, o teu ensinamento. E o que Jesus fala nesta passagem, neste texto que nós lemos a partir do versículo 13, quando alguém da multidão quer usar Jesus para o seu próprio benefício, e Jesus responde com muita clareza para ele: homem,
quem me designou juiz ou repartidor entre vocês? Jesus depois conta uma parábola de um homem rico que produziu muito na sua propriedade, e ele disse: agora o que eu vou fazer? A colheita foi abundante, eu não tenho onde guardar. Então ele pensou consigo mesmo: vou derrubar os meus celeiros, construir outros celeiros maiores, e ali guardarei toda a minha safra, toda a minha colheita, e aí direi para mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, agora come, beba, alegre-se, descanse, porque você tem tudo o que você precisa. Essa era a filosofia daquele homem rico. Jesus continua dizendo: contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E Jesus conclui esta parábola no versículo 21 dizendo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. As multidões, pessoas da multidão podiam ter grandes riquezas aos olhos do mundo, mas não eram ricos para com Deus. E Jesus nos ensina nesta parábola que nós devemos confiar em Deus e não nas riquezas. E na sequência, quando Jesus começa a falar com os seus discípulos, no versículo 22 ele diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. O que Jesus deixa claro neste texto, tanto na parábola que ele conta para a multidão, e depois quando ele chama os seus discípulos em particular, para dizer o que nós lemos, particularmente a eles, o que Jesus está falando aqui de uma forma muito profunda, é a respeito do medo. Se nós analisarmos este texto e muitos outros textos da Bíblia, nós vamos descobrir que o medo é a fonte de muitos problemas que nós passamos. Qual era a fonte da ganância desse homem rico e insensato, que pensava consigo mesmo: eu vou construir celeiros maiores, eu vou guardar todos os meus bens, e então eu vou poder dizer: descanse, coma, beba, alegre-se, porque você tem muitos bens armazenados para muitos anos. Qual era o problema dele? Medo de ter falta amanhã. Por isso ele queria ajuntar riquezas, por isso ele queria ganhar a cada dia mais, por isso ele estava planejando armazenar muito mais. Medo de ter falta. O medo é a fonte da ganância. Por que muitas pessoas vivem tentando e pensando que precisam armazenar um pouco mais? Eu preciso armazenar um pouco mais para garantir o meu futuro, para garantir tal coisa. Jesus não está dizendo aqui que é proibido planejar o futuro, que é proibido você ter um bom planejamento, você armazenar ou juntar o que consegue, mas o que Jesus nos deixa claro aqui é que o medo leva a pessoa, de uma forma muito desequilibrada, a viver em função de juntar, armazenar e adquirir a cada dia mais. O medo é a fonte da ganância. O medo, ele leva pessoas a grandes dificuldades. Se nós olharmos na Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 3 do livro de Jó, ele declara o seguinte: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Jó 3:25. Tudo que Jó passou foi aquilo que ele temia que acontecesse com ele. Ele tinha medo de perder tudo, ele tinha medo de uma tragédia na família, ele tinha medo de catástrofe na propriedade,
E foi o que aconteceu com Jó. Perdeu todo o rebanho, perdeu os filhos, ficou doente. E um dia ele confessa isso: o que eu tinha medo me aconteceu. O medo, ele vai produzindo tormentas e vai produzindo legalidade para o inimigo trabalhar na nossa vida. Porque o medo, irmãos, ele é uma espécie de covardia, de fuga e de falta de confiança na palavra de Deus, na promessa de Deus. Então nós precisamos vencer o medo. Se nós olharmos também para a vida de Jonas, o profeta Jonas, que teve um chamado de Deus para pregar em Nínive, mas quando ele tem o chamado de Deus, ele foge da presença de Deus e foge do chamado e vai para outra direção. Depois, no final do livro de Jonas, ele confessa, quando Deus diz para ele: Jonas, você pregou para toda a cidade que eu destruiria a cidade em 40 dias, mas eles se arrependeram, eles jejuaram, eles se arrependeram de verdade, até o rei da cidade se arrependeu, como nós lemos no livro de Jonas. Então, Jonas, eu não vou destruir mais a cidade. Eu vou perdoar essa cidade, porque o arrependimento traz perdão. Aí Jonas diz assim: mas não é isso que eu dizia. O Senhor vai me mandar para lá, eu vou pregar, e depois o Senhor, que é misericordioso, que é bondoso, que é compassivo, eles vão se arrepender, e o Senhor vai perdoar, e eu vou ficar com uma carona envergonhada, porque eu falei que o Senhor ia destruir, e o Senhor não destruiu. Então por isso eu fugia da tua presença. Jonas confessa isso no seu livro. Ele fugiu porque ele tinha medo de ser envergonhado no seu ministério. Ele não queria que Deus perdoasse a cidade de Nínive. Ele preferia que aquela multidão fosse destruída, fossem todos condenados, mas ele não fosse envergonhado. Para que a palavra dele, para que o nome dele, Jonas, fosse honrado, ele preferia que todo mundo fosse para o inferno. Então o medo de ser envergonhado, o medo de ter falado alguma coisa e aí Deus não fez aquilo, levou Jonas a fugir do seu ministério. Foi medo. Pedro, quando estava tendo uma experiência tremenda com Jesus, quando Jesus lhe disse: Pedro, vem, e ele começou a andar sobre as águas como Jesus estava andando. Pedro salta do barco e começa a andar sobre as águas, um milagre sobrenatural. De repente, quando ele sente a força do vento, e ele olha para as ondas no mar, todas revoltadas, e o mar agitado, Pedro teve medo, e começou a afundar. O medo só nos leva a afundar. O medo nos leva a fugir da presença de Deus. O medo nos faz pensar que nós temos que juntar para não fazer falta amanhã. O medo nos leva a tantas atitudes covardes, a tantas fugas, a tantos temores que nós não precisávamos ter. Pedro não queria negar Jesus, mas Jesus disse para ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro dizia: eu não vou te negar. Ele não queria negar Jesus, mas quando ele estava lá, ao lado da casa do sumo sacerdote, quando estavam julgando Jesus, e Pedro estava sentado com os criados, as criadas, os servos do sacerdote, e começaram a reconhecer: você é um deles, você estava com ele. Por medo de morrer, Pedro negou Jesus. Por medo. Irmãos, analise quantas atitudes erradas você tem tido por causa do medo. Quantas fugas você tem realizado por causa do medo. Todos nós temos medo, e isso é normal que aconteça.
Mas a coragem não é a ausência de medo. Coragem é você ter força para prosseguir, força para continuar enfrentando os teus medos. Mesmo tendo medos, você prossegue e vai e crê que vai ter a vitória no nome do Senhor. Isso é coragem. Pedro tinha medo, Paulo tinha medo, Gideão tinha medo. Todo o povo de Israel estava com medo dos midianitas. Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar. Lagar era um lugar de pisar uvas, mas lá estava ele malhando trigo, com medo dos midianitas. E quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, em Juízes capítulo 6, e o Senhor fala para ele: Gideão, eu te escolhi, vai nesta tua força, porque você vai livrar Israel. Ele estava com medo, e ele começou a dizer para o anjo do Senhor: mas quem sou eu para livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Israel, e eu sou o menor na família do meu pai, eu não posso. E o Senhor dizia: o Senhor é contigo, Gideão, vai nesta tua força. Ele estava com medo. Ele pede um sinal para Deus, Deus lhe dá. Aí a coragem vai aumentando. Ele pede outro sinal e Deus lhe dá. A sua coragem vai aumentando. Ele chega com alguns homens no acampamento dos midianitas, e Deus disse para ele: escute o que estão dizendo. Estavam dizendo assim: Gideão é poderoso. Eu sonhei que a espada de Gideão nos destruiu. Os midianitas já estavam amedrontados. Aí quando Gideão, com todo aquele medo que ele estava tendo, ele ouve os inimigos, os midianitas dizendo: eu sonhei que a espada de Gideão nos venceu. Aí ele se reveste de coragem, ele acredita na vitória, e ele enfrenta seus medos e vai para conquistar algo grande que Deus havia lhe concedido. Então Deus nos chama, irmãos, para vencer os nossos medos. A ganância deste homem rico era causada pelo medo de ter falta. Muitas coisas que nós fazemos, muitas desobediências à palavra de Deus, são causadas pelo medo de um problema, medo de alguma coisa. Em Hebreus, no capítulo 2, a Bíblia fala sobre o medo da morte, que escraviza. Eu quero ler este texto porque é tremendo o que a palavra de Deus diz aqui. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Olha o que a Bíblia diz: muitas pessoas durante a vida toda estão escravizadas pelo medo da morte. Mas o que a palavra de Deus promete? Jesus se tornou participante da natureza humana. Ele se fez homem, e ele morreu para que através da sua morte ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Jesus derrotou o diabo e nos libertou do medo da morte. Levante a sua mão e diga assim: Jesus me libertou do medo da morte, porque ele morreu e ressuscitou, e agora eu não tenho medo, em nome de Jesus. Não há necessidade de medo. Deus veio para nos libertar de toda espécie de medo. Eu sei que talvez a maioria aqui já ouviu falar
que na Bíblia está escrito não temas por 366 vezes. 366 passagens das Escrituras afirmam e nos mandam: não tenha medo, não temas. Cada dia do ano, inclusive no ano bissexto, Deus está nos dizendo: confia em mim, não tenha medo, eu sou contigo, eu te darei vitória, eu estou garantindo o teu futuro. Não é o estoque, o armazém cheio que é uma garantia para alguma coisa, é a promessa de Deus, é a vontade de Deus que nos garante o futuro, é a glória de Deus, é a palavra de Deus que nos garante todas as coisas. É só Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. E Paulo diz na segunda carta a Timóteo algo sobre coragem que é muito importante nós lermos. 2 Timóteo no capítulo 1, versículo 6 até o versículo 10. 2 Timóteo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Diga comigo: Deus não nos deu espírito de covardia. Vamos continuar lendo agora. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Diga: esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Paulo escreve a Timóteo para que ele tivesse coragem. Paulo escreve a Timóteo que ele não fosse covarde. Deus não nos deu espírito de covardia, de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E quando Paulo fala isso a Timóteo, ele diz no versículo 8: portanto, não se envergonhe em primeiro lugar. Não se envergonhe. A vergonha é um medo embutido na pessoa. É um medo de ser envergonhado, é um medo de não agradar, é o medo de decepcionar. Não se envergonhe, não tenha medo de confessar a sua fé, não tenha medo de testemunhar do Senhor, e nem de mim que sou prisioneiro do Senhor. Paulo estava dizendo: Timóteo, tenha coragem para testemunhar da sua fé. Timóteo, tenha coragem para assumir que você é meu discípulo, mesmo eu estando numa cadeia. Paulo estava encarcerado nesta época. Paulo era prisioneiro neste momento em que escrevia para Timóteo. E certamente no coração de Timóteo havia uma vergonha. O meu mestre, o meu discipulador está numa prisão. E Paulo diz para ele: Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor,
tenha coragem para assumir que você é de Jesus, tenha coragem para assumir que você é discípulo, tenha coragem e não se envergonhe do nome do Senhor. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei deles diante do meu Pai. Não se envergonhe de Jesus. Em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe das coisas de Deus, tenha coragem para não se envergonhar. Em seguida, Paulo diz a Timóteo também: mas suporte comigo os meus sofrimentos. Suporte comigo os meus sofrimentos. Paulo está dizendo para Timóteo: não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Não tenha medo de sofrer por Jesus. Não tenha medo. O pior sofrimento, irmãos, é o sofrimento sem Jesus. É a tristeza do mundo que gera morte. Mas se você serve a Deus e sofre alguma perseguição, sofre algum ataque, alguma luta por ser fiel a Deus, esse sofrimento é gostoso, porque a presença de Deus conforta, a presença de Deus renova. E Paulo está dizendo: não tenha medo de sofrer comigo pelo Evangelho de Cristo. Coragem para sofrer por Cristo, sem medo de perder algumas coisas boas. O Espírito Santo me falou nesse texto, irmãos, que tem pessoas que não se entregam totalmente a Jesus, porque elas têm medo de perder alguns prazeres que o mundo lhe dá. Tem medo, ou pensam assim: mas se eu for crente mesmo, se eu me batizar agora, dia 15 de novembro, que tem batismo nas águas, e eu me entregar a Jesus de verdade, totalmente, eu vou perder a condição de viver isso, essa coisa boa do mundo, esse prazer que eu tenho em tal coisa. E aí algumas pessoas, por medo de perder supostas coisas que ele acha boa, ele não se entrega para Jesus. Sabe o que Deus me mandou te dizer? Coisas boas são as coisas que vêm de Deus. Os prazeres do mundo são passageiros, são tão superficiais, são tão vazios, que é um prazerzinho tão medíocre, tão miserável, que não dura quase nada. Mas o prazer de servir a Deus é duradouro. O prazer de se entregar a Jesus e viver o Evangelho é o melhor prazer que alguém pode ter. A entrega para Jesus é maravilhosa, a entrega para Cristo é incomparável, porque nada é tão agradável, tão perfeito, tão gostoso quanto a vontade de Deus para a tua vida. Nada se compara. Pode aplaudir e dar glória a Deus. Aleluia. Coisas boas são as coisas que Deus te dá. Não tenha medo. Mas se eu me converter, eu vou ter que deixar de fazer isso ou aquilo. Você vai ser tão melhor, tão mais feliz sem isso ou aquilo, que você vai ver que perdeu tempo esperando tanto para se entregar, para se batizar, para servir ao Senhor. Suporte comigo. E Paulo também diz para Timóteo: segundo o poder de Deus. Tem gente que tem medo de mergulhar no poder de Deus. Eu sei porque eu já passei por isso. Quando eu me converti e eu ouvia falar de pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, e eu ouvia dizer que pessoas estavam sendo cheias do poder de Deus, e às vezes até caindo ao chão com tanto poder de Deus derramado, eu tinha medo. Eu dizia: mas como é isso, ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, dessa língua estranha que as pessoas estão dizendo, como será isso? Será que o Espírito Santo, ele vai
entrar na minha vida de tal maneira que eu vou perder a minha consciência. E havia medo, porque não há o conhecimento, então há um medo. Mas quando você descobre como é maravilhosa a obra de Deus, que o Espírito Santo, ele entra na tua vida para mudar você, para fortalecer você, não para tirar tua consciência, mas para renovar teu entendimento, para fazer de você uma nova criatura em Deus. Você vê o quanto é maravilhoso, você saber que Deus pode te usar, que Deus quer derramar poder sobre a tua vida, e isso é tremendo. Aí você perde o medo e se entrega nas mãos do Espírito Santo. Quem não tem medo do Espírito Santo, levante a mão e se abre para Ele. É perder o medo. Deixe Deus derramar esse poder. Agora, para encerrar, irmãos, como nós podemos ser ousados, corajosos, enfrentar os nossos medos e vencer? Quem nos dá confiança? É a graça de Deus. Paulo termina esta mensagem para Timóteo, este assunto para Timóteo, dizendo o que nós lemos: esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Essa graça, esse favor imerecido, Deus derramou sobre nós, desde a eternidade. E a graça de Deus nos torna confiantes. Por que eu posso ter coragem e saber que o meu futuro está garantido por Deus, e não por um celeiro gigantesco que eu possa construir para armazenar os meus bens? Eu posso ter certeza que o meu futuro está garantido, porque a graça de Deus me basta. A graça de Deus é perfeita. Deus é um Deus gracioso, que cuida de mim diariamente. Lembrem do testemunho do Cláudio e da Cristiane. Quem sustentou eles durante esses 2 anos praticamente de reviravolta na sua vida? Os 5 caminhões que eles tinham, todos parados, tendo que vender para pagar contas. Quem sustentou dia após dia? Foi esse Deus que supre todas as nossas necessidades. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, e a graça dele nos dá coragem para confiar e acreditar. Ele está cuidando da minha vida. É a graça. Nós poderíamos ler aqui muitos textos que falam sobre a graça de Deus, como a graça nos basta, como a graça nos dá confiança. Segundo aos Coríntios 3, versículo 4, Hebreus 10, 19, a Bíblia fala que a graça de Deus nos dá uma confiança tão grande no Senhor, que nós podemos entrar com ousadia diante da presença dEle, diante do trono da glória dEle, e ser abençoados, e ser fortalecidos, cheios de coragem para dizer: eu confio plenamente no Senhor, eu não tenho medo. A graça de Deus. E eu quero te dizer que Jesus estendeu essa graça sobre a tua vida. Pela graça você é salvo, pela graça você é perdoado, pela graça de Deus você tem ousadia para falar com Deus e receber a tua vitória nesta manhã. Você confia? Fica de pé diante do Senhor. É a graça de Deus. A graça dele é tudo. A graça dele te dá ousadia para você falar com Deus e dizer: Senhor, eu creio plenamente no teu poder. Eu creio na tua bondade. Eu quero, antes de orar e antes de tomar a ceia com você, pedir para os irmãos do louvor cantar um hino. Perfeita graça, tá certo, Guilherme? Esse hino, irmãos, foi escrito por um homem chamado John Newton, no século 18. John Newton era filho de uma mãe crente, convertida, que
criou ele nos caminhos do Senhor. Mas quando ele tinha por volta de 8, 9 anos, a mãe dele morreu. E então, criado com o pai, que era da marinha da Inglaterra, o coração de John Newton se endureceu. E ele se desviou e se tornou um homem cruel. Alguns anos ele passou na marinha da Inglaterra. E depois saiu da marinha e se tornou comandante, se tornou capitão de um navio negreiro que comerciava escravos da África para os Estados Unidos. E John Newton, então, por muitos anos, fazia este comércio de escravos. Buscava escravos na África para vender nos Estados Unidos. Isso por volta do ano de 1750. E numa dessas viagens, eles passaram por e o navio cheio de escravos, eles passaram por uma tempestade terrível, onde John Newton achava que não iam escapar vivos, e o navio começou a perecer e quase afundar, e ele ouvia os escravos cantando numa melodia, e aquela melodia entrou no coração dele. E ele se lembrou dos ensinos da sua mãe. E começou a falar com Deus que somente pela graça de Deus eles poderiam sair vivos daquela situação. E nitidamente ele percebeu a mão de Deus agindo na vida dele, um homem agora pecador, um cruel pecador. Ele percebeu agora Deus tendo misericórdia e graça da vida dele. E naquela situação de morte, todos estavam com medo. Todos estavam morrendo de medo naquela situação. Ele se segurou na graça do Senhor. E a partir daquele momento ele entregou a sua vida para Jesus. Se converteu, deixou o comércio de escravos, se tornou pastor, e um dia ele escreveu a letra deste hino, chamado Amazing Grace, Perfeita Graça, que é um dos hinos mais cantados em todo o mundo. Ele escreveu, a letra é dele, mas a melodia era dos escravos que ele transportava naqueles navios, que tinham medo. E John Newton percebeu que a graça de Deus é que tira os nossos medos. Fecha os teus olhos, vamos.
da morte. Deixa Ele tirar os teus medos do futuro. O teu futuro está nas mãos dEle. Entrega todos os teus medos. Não tenha medo do Espírito Santo, do poder de Deus sobre a tua vida, não. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de sofrer por Jesus. Não se envergonhe do Evangelho. Não tenha medo das críticas. Não tenha medo das perseguições. Não tenha medo do que vão dizer de você. Não tenha medo de confessar: eu sou de Jesus. Levante as suas mãos para Ele. Jesus está aqui para te dizer: não temas, eu sou contigo. Teu futuro está nas minhas mãos. Tua vida está em minhas mãos, diz o Senhor. Não temas, igreja. Não tenhas medo. A tua vida vale mais do que a comida. A tua vida vale mais do que a roupa que você veste. A tua vida custou o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Salvador. Essa graça nos dá confiança, essa graça nos dá ousadia, essa graça nos dá a certeza de que nós estamos na tua presença para enfrentar todos os desafios, todas as tempestades, todos os medos. De cabeça erguida, nós entraremos para a glória eterna do Senhor. Aleluia, Jesus, graças a Deus.